Olá, como vai? Eu sou o professor Josemar e nesta aula vamos continuar os estudos sobre Google Documentos. Para quem não viu ainda, existe a parte 1 desta aula, onde a gente inicia os estudos sobre este aplicativo do Google, Documentos, e onde a gente apresentou como se faz a formatação do texto, configura a margem, configura o tamanho da página, né, espaçamento entre linhas. Então, quem não viu, pode olhar aí na playlist do meu canal sobre o Google Documentos, que você vai ver a parte 1, tá? Aqui nesta aula nós vamos dar continuidade, então, vendo outros assuntos. Bom, então, o que nós vamos ver? O conteúdo desta aula, ela vai tratar sobre cabeçalho e rodapé, nós vamos continuar falando sobre textos e documentos, né? E aí nós vamos ser mais específicos, como se insere cabeçalho e rodapé no nosso texto, o que é isso também, né? Como se faz para inserir o número de página, como se fosse um livro impresso. Imagina que você tem um documento grande, e aí imagina como se fosse um livro impresso. Ele pode ter o número da página no final da página ou no início da página, né? Na parte superior ou na parte inferior da página. Eu vou demonstrar para você também como se faz para inserir e como se faz para modificar figuras no documento, tá bom? Lembrando, mais uma coisa, quem não viu também sobre o conteúdo de computação em nuvem, existe uma playlist aí no canal em que eu falo desde o começo o que é computação em nuvem, porque nós vamos utilizar o aplicativo Google Documentos, ou seja, não é necessário instalar nada no computador. Você pode utilizar a partir do seu e-mail, tá? A mesma coisa no celular, você pode utilizar o Google Documentos no celular. No entanto, você deve instalar o aplicativo Documentos do Google, tá joia? Bom, conforme eu disse, eu sempre vou deixar uma frase em cada videoaula. Você pode dar pausa ou pode prosseguir. Fique à vontade. Muito bem, como sempre fazemos, nós vamos abrir um documento a partir do e-mail, né? Então, entra no seu Gmail e a partir daqui do Google Apps, nós vamos acessar o nosso aplicativo. Vamos descer aqui o aplicativo Documentos. Então, clica sobre o aplicativo Documentos, ele abre uma nova guia. Lembrando que aqui você pode criar um documento em branco. No nosso caso, nós vamos abrir um documento que já está pronto, que nós vamos utilizar como modelo, que é este aqui. Tá? Então, eu vou clicar sobre ele. Aí ele abriu o documento, está nos mostrando o conteúdo dele, né? É um documento grande, tá? Se vocês se lembrarem, na videoaula anterior nós vimos como fazer esse tipo de formatação aqui. Fiz uma breve demonstração. Este documento é um documento grande, que tem um grande número de páginas, então se você quiser verificar quantas páginas ele tem, basta você ir no menu Ferramentas, e aqui nós temos a opção Contagem de Palavras. Clicando sobre esta opção aqui, ele vai te mostrar algumas informações sobre o documento, né? Então ele mostra a quantidade de páginas, total 113, a quantidade de palavras que existem, a quantidade de caracteres e a quantidade de caracteres tirando os espaços, né? Quando a gente pressiona a tecla espaço, excetuando os espaços, tem essa quantidade de caracteres aqui. Tá joia? Então é um documento de 113 páginas. Muito bem, o que nós vamos começar fazendo nele? Nós vamos começar fazendo a inserção de número de páginas, né? Vocês podem observar que nessas primeiras páginas aqui não tem o número de páginas. Eu vou ir descendo, vou continuar descendo aqui no documento. Você pode usar a barra de rolagem aqui para descer no documento, tá? Ou rolar a bolinha do mouse. No seu caso, se você estiver utilizando o celular, basta você pressionar na tela e arrastar que você vai conseguir visualizar. Às vezes o Google vai dar sugestões, vai mostrar algumas sugestões conforme você vai utilizando o Google Documentos. Nesse caso aqui ele dá uma sugestão gramatical, né? Ele fala que o documento Google agora
usa um sublinhado azul para sugerir correções gramaticais. Então, se ele encontrar alguma coisa errada, ele vai colocar sublinhado azul, tá? Então, nós vamos descendo aqui. Observe que aqui, ó, nós já temos a numeração de página, tá? Então, neste tipo de documento, nós temos a numeração de página no início de cada folha. Lembre-se, isso aqui é a divisão de uma página e outra, né? Nós simulamos aqui como se fosse uma folha sulfite. Então, aqui começa a folha sulfite, tem a margem superior que nós vimos na aula passada, a margem esquerda, a margem direita e aqui embaixo a margem inferior, tá? E aí, neste caso, a numeração de página foi inserida no começo da página. Nós vamos trocar, nós vamos substituir essa numeração que está no começo, nós vamos colocar no final. Assim você já aprende a apagar a numeração e já aprende também a inserir a numeração de página. Bom, muito bem. Como então que a gente faz para inserir alguma informação, não só o número de página, né, mas alguma informação tanto no cabeçalho quanto no rodapé, ou seja, no início da página e no final da página. Você pode vir no menu Inserir e escolher aqui, ó, Cabeçalho e Rodapés. Então, se a gente escolher cabeçalho, nós vamos editar o cabeçalho da página. Lembrando que o cabeçalho é a parte superior da página, né? Dentro daquela margem que nós estabelecemos na primeira videoaula, na videoaula anterior. Então aqui nós temos a numeração de página inserida. O que nós vamos fazer? Nós vamos apagar, basta você pressionar a tecla Delete do seu teclado, aí você apaga, automaticamente ele já vai excluir de todas as outras páginas, tá vendo? Ele não tem mais nas outras páginas, então ele tirou o número da página aqui. Então nós vamos escrever outra coisa aqui no cabeçalho de cada página desse documento, né? Então eu vou escrever aqui dissertação, vou escrever um texto, dissertação sobre educação. E aí, nós podemos fazer o mesmo tipo de formatação que nós fizemos na videoaula anterior. Então, você pode selecionar o texto, né? Vir aqui no botão alinhar e escolher para o texto ficar centralizado. Você pode colocar em negrito, se desejar. Você pode alterar a cor também, né? Então, todo tipo de formatação que você faz no texto comum, você pode fazer aqui também, enquanto você está editando o cabeçalho. Joia? Muito bem. Agora que nós terminamos de editar o cabeçalho, nós não vamos colocar a numeração de página, nós vamos sair daqui do cabeçalho. Então, basta você clicar no texto, né? Pronto, você parou de editar. Lembrando que esse texto que está aqui no cabeçalho, ele não faz parte do seu texto corrido, do texto que você está escrevendo normalmente, tá? Ele fica separado do texto. Eu não consigo vir aqui e editar ele. Eu só consigo vir aqui e fazer as alterações no documento mesmo, no meu texto. Para eu poder modificar alguma coisa aqui no cabeçalho e rodapé, você deve ir de novo lá no menu Inserir, Cabeçalho e Rodapé e vai no cabeçalho. E aí você consegue fazer a modificação aqui. Da mesma forma, enquanto você está editando o cabeçalho, você não consegue mudar seu texto aqui embaixo, você só muda o cabeçalho. Então, tem essas duas edições. Enquanto isso estiver aparecendo aqui, ó, essa barra, está indicando para você que você está modificando o cabeçalho, tá? Então, clicando fora, você para de modificar ele e volta para o texto. Nós vamos novamente lá em Inserir, e agora nós vamos colocar a numeração de página. A numeração de página, nós podemos vir aqui, ó, ele dá um exemplo para a gente, como vai ser a numeração de página. Neste caso, a primeira opção, ele coloca a numeração de página no cabeçalho, observe, na parte superior da folha, que é como se fosse a folha, e tem os números na parte superior. Neste caso aqui, nós colocamos na parte inferior da folha, tá? Então, eu vou escolher esta opção aqui. Aí, o que acontece? Olha só,
o meu cabeçalho continua do mesmo jeito, porém o rodapé agora tem a numeração de página. Então ele incluiu aqui a numeração de página no rodapé. Então eu posso vir aqui no rodapé, né? Eu estou observando que tem a numeração de página, mas isso não me impede de fazer um alinhamento com esse número. Vamos supor que ao invés de sair aqui do lado direito, você quer que saia no centro ou no lado esquerdo. Você pode selecionar isso aqui e fazer o alinhamento sem problemas, tá? E você pode também, além de escrever o número da página, você pode digitar alguma coisa que você quiser, acrescentar qualquer coisa, né? Então, estudo sobre tecnologia. Então aqui nós incluímos mais uma informação, né? Estudo sobre tecnologia, e da mesma forma você pode selecionar o texto, vir aqui, alterar, fazer qualquer tipo de alteração nele. Então ficou a numeração de página e mais a informação que você queria no rodapé. Para sair, basta clicar fora do rodapé e aí você sai. Então, se você quer modificar, novamente, vai lá no menu Inserir, cabeçalho e rodapé. Neste momento, nós vamos alterar o rodapé, clica sobre ele, e aí você consegue fazer qualquer modificação aqui. Aí, se a gente for descendo aqui, né, clica fora do rodapé para voltar no texto normal. Então, você tem um cabeçalho com o texto centralizado, e no final do rodapé, temos no final da página o número da página e mais um texto que a gente acabou de inserir aí. Tudo bem? Agora vamos supor que você deseja inserir uma figura num determinado momento aqui do texto. Então, vamos supor que aqui eu queira inserir uma figura. O que eu vou fazer? Eu venho aqui, clico neste ponto, pressiono a tecla Enter. Ao pressionar a tecla Enter, eu incluo uma linha em branco entre esses dois parágrafos. Se eu quiser mais uma linha em branco, basta pressionar a tecla Enter de novo. Mais uma, pressiona a tecla Enter. E aí eu subo aqui com a setinha do teclado, né? E aí aqui eu posso inserir a minha figura. E aí como você faz para inserir a figura? Tem o botãozinho aqui, ó, inserir imagem. Você pode inserir figuras no seu documento. Você pode fazer isso através deste botão inserir imagem. Quando você clica sobre ele, ele mostra várias opções. Aqui nós vamos entender uma por uma. Se você quiser capturar uma imagem da sua câmera, vamos supor que você esteja utilizando o notebook, você pode usar essa opção. Se você estiver usando o celular, utilizando essa opção, você vai capturar uma imagem de uma foto que você vai tirar na sua câmera, tá? Por URL, o URL é um link qualquer da internet. Vamos supor que você tem um link já da internet, de uma figura, você pode colocar o URL dela aqui, que é o link de uma figura na internet. Google Fotos. O Google Fotos, um dos vários aplicativos que o Google possui, é o aplicativo Fotos, né? Se você tem ele instalado no seu celular, todas as fotos que você tirar no seu celular ficam armazenadas na sua nuvem. E assim você não vai perder nunca essas fotos, né? Se o seu celular quebrar ou se você perder ele, como essas fotos estão armazenadas na sua nuvem, você não vai perder essas fotos. Então, para você que ainda não tem o aplicativo Google Fotos instalado no celular, instale, que ele faz um backup automaticamente. Quando você está conectado numa rede Wi-Fi, ele automaticamente faz uma cópia de todas as fotos que tem no seu celular para a sua nuvem do Google. Se você quer uma imagem que esteja no seu drive virtual, que você já gravou lá de uma outra forma, pode escolher essa opção. Se você quer uma imagem que esteja gravada no seu computador, basta escolher essa opção, fazer o upload do computador. Uma imagem, uma foto, qualquer imagem que esteja gravada no disco do seu computador. Ou se você quer pesquisar uma imagem na web, basta utilizar essa opção. Lembrando que além deste botão aqui, nós podemos também vir pelo menu Inserir, Inserir Imagem,
nós temos aqui as mesmas opções. Então, nós vamos utilizar aqui o botão inserir. Clica sobre ele e aí você vai escolher pesquisar na web. Ao escolher pesquisar na web, você vem aqui e digita a imagem que você quiser, né? Educação, por exemplo. Pressiona a tecla Enter. Vamos ver as imagens que aparecem. E aí eu vou escolher inserir essa imagem aqui, tá? Então, clico sobre a imagem. Na hora que eu seleciono a imagem, posso inclusive selecionar mais de uma, tá? Eu seleciono a imagem, basta clicar no botão inserir. Então, clicando no botão inserir, ele pega e insere a imagem aqui dentro do meu documento. E aí vocês podem observar que a imagem ela ficou um pouco grande, ela quase chega no limite da página aqui. Então nós podemos modificar ela, né? Como a gente faz isso? Clica sobre a imagem, ao clicar sobre ela, ela fica com esses pontinhos azuis aqui, ó. Observe, tem o ponto azul aqui, 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 tem vários lugares da imagem tem um pontinho azul. Se a gente utilizar esse pontinho azul, ó, quando você leva o mouse sobre ele, fica uma seta dupla o cursor do mouse. Se você clicar e arrastar, você altera a imagem, porém somente a largura. Observe, a imagem ficou distorcida. Então, sempre que você tem uma imagem e quer manter a proporção, nunca utilize esses quadradinhos aqui para você redimensionar a imagem. Nem este também, porque você vai redimensionar somente na altura. A dica que eu dou para você é o seguinte, vamos desfazer isso aqui que a gente acabou de fazer. Clica sobre o botão desfazer. A dica é sempre utilizar os do canto. Os do canto, ele altera o tamanho da imagem, redimensiona a imagem, porém mantém a proporção, tanto em largura quanto em altura. Tá? Então aí a gente pode reduzir a imagem e aí ele mantém a proporção da imagem. Você pode clicar fora da imagem para tirar aqueles quadradinhos e aí a sua imagem está inserida dentro do seu texto. Outra coisa que você pode fazer, quando você clica sobre a imagem e posiciona o mouse neste botão aqui, ó, nesta bolinha que aparece na parte superior, você rotaciona a imagem. Então você pode clicar sobre ela e aí você pode rotacionar a sua imagem, tá? O cursor muda de posição, muda de desenho, né? Fica uma cruzinha preta, aí você clica sobre ela e rotaciona. Bom, muito bem, então você já aprendeu a redimensionar e a rotacionar a imagem. Outra coisa que nós podemos fazer também é fazer com que o texto fique alinhado ao lado da imagem. Vamos supor, neste caso aqui, observe, o texto está acima e está abaixo da imagem. Se você quer que o texto fique ao lado da imagem, quer criar a possibilidade de você colocar a imagem e o texto ao lado dela, quando você seleciona a sua imagem, aparecem esses controles aqui embaixo, esses botões. Então, observe, está nesta opção aqui. Quando você vem ajustar texto, observe a mudança que vai acontecer. O texto fica ao redor da imagem. Desta forma, você pode clicar sobre a imagem e arrastar para onde você quiser. Assim, você posiciona ela de uma maneira que o seu texto fique ao lado da imagem, tá? Aí você pode clicar aqui em cima para tirar essa linha que está em branco. Basta pressionar a tecla Delete, aí nós vamos tirar a linha em branco. Então, desta forma, você inseriu uma imagem ao lado do texto. Lembrando, vamos reforçar essas opções que temos aqui. A primeira opção, observe o que acontece. Se você clicar sobre ela, a imagem ela fica no início do parágrafo. Tá? Então, ela fica no início do parágrafo e aí o parágrafo continua. Aí nós temos também esta última opção, que é quebrar texto. Observe o que acontece. O texto ou fica na parte superior ou na parte inferior da imagem. Eu vou clicar fora para você ver o que acontece. Olha só, fica ou acima ou abaixo. Nunca o texto vai ficar ao lado da imagem. Para que o texto fique ao lado, basta clicar sobre ela. Nesses controles que aparecem, você clica aqui em ajustar texto. Desta forma, você pode levar a sua imagem tanto para a esquerda quanto para a direita. Você pode clicar dentro da imagem e arrastar para onde você quiser.
Assim, nós temos aí o texto e uma imagem junto do texto. Muito bem, com isso nós concluímos o que a gente pretendia com esta aula, que era tratar sobre inserção de números de páginas, onde nós inserimos os números da página no final da página, no rodapé, e inserimos um texto também no cabeçalho de cada página, tá? O texto que você insere tanto no cabeçalho quanto no rodapé fica em todas as páginas, tá bom? Ele vai ficar em todas as páginas a partir de onde você inserir. Para fazer a modificação e colocar apenas em páginas específicas, isso é um assunto um pouco mais avançado, onde nós precisamos trabalhar com quebra de seção. Neste caso, eu não vou abordar neste vídeo, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Tá joia? Então, concluímos tudo que a gente pretendia para esta aula. Espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham gostado. Meu nome é Josemar. Fiquem bem, até a próxima aula.